No Papo de Mecânico de hoje, você vai saber como ter uma mecânica nota 1000! A gente está recebendo hoje aqui ele, que é o conhecido como Rick Martin das peças. Gustavo Tonin, seja bem-vindo aí. E aí, Fortes, tudo bem? Como é que vai, meu amigo? Meu amigo, meu colega, né? E hoje temos a oportunidade de bater um papo aí sobre esse assunto que é tão importante, né, Gustavo? Seja bem-vindo ao nosso programa. Fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. Agradeço de coração mesmo. A gente já faz parte aí de muitas histórias, né, que fizemos juntos. E hoje estou aqui participando do Papo de Mecânico e falar um pouquinho da minha história também, falar um pouquinho dos treinamentos, de tudo que a gente tem feito aí no mercado automotivo. E é o Rick Martin das peças mesmo ou não? É o Rick Martin das peças. Esse é o verdadeiro. O pessoal pergunta, né? É ele? É ele mesmo? É ele mesmo. Tá, e quem é que te apelidou assim, cara? Ah, cara, teve um amigo aí que... Na época dos treinamentos, né, dos treinamentos de vendas, né, que eu ia junto, ele acabou me apelidando aí de Rick Martin das peças. Não, fui eu, foi o Kennedy, né, o Kennedy Arruda que te... Não, teve vários, na realidade. O Kennedy, ele né? Sugeriu, né, sugeriu e nós, claro, fizemos com que o nome pegasse. Daí depois também teve as gaúchas, as meninas brincando, e aí o pessoal começou nas brincadeiras e acabou... se tornando aí um apelido, né? Que legal. Hoje a gente vai falar sobre Mecânica Nota 1000, um projeto que o Gustavo vem desenvolvendo aí de qualificação de oficinas mecânicas. Mas antes eu quero que te apresente, Gustavo. Quem tu é, da onde tu vem, do que se alimenta, conta tudo pra nós aí. Vamos te conhecer um pouquinho. Então, pessoal, meu nome é Gustavo Tonin, tenho 42 anos, nascido em 1980. Não, só isso não pode, cara. A realidade é essa, cara, tu é né? mais velho que eu, meu. Sou mais velho que tu. Caraca, meu. E parece mesmo, não, tô brincando. eu sempre achava que tu era mais novo, cara. Não. Mas olha aí, tio. E tô já há 20 anos no mercado, né, Fortes? Comecei com os meus tios em oficina no interior, oficina de moto, né, no interior de Santa Catarina, Xaxim, né, aprendendo a consertar moto, bicicleta. No interior, tu sabe como é que é, Fortes, né? Tudo que é motorizado, ele vai para a mesma oficina, né? Não importa se é carro, se é trator. Então, os meus tios tinham essa prática de consertar e ali eu comecei a pegar gosto, né? Aí, eu passei esse tempo com eles no interior, depois vindo a Porto Alegre, comecei a estudar mais, né? Fazer Senai, estudar mecânica, aí começou a paixão por carros, né? Em seguida comecei a trabalhar na Daico, Correias Automotivas. Logo depois Shadec, também tive minha passagem pela Bosch e hoje atualmente sou consultor técnico da Girospeças. Da Girospeças, já tem um tempo que tá lá na Giros, né? Já fazem 4 anos já. 4 anos, mas então tu morava lá em Xaxim, naquela região? Não, na realidade, a minha mãe, né, tem os irmãos lá e nós íamos, né, o período de férias para lá. Eu acabava daí ficando com eles na oficina, né, nas férias, aprendendo a consertar as motos. Sabe por que o nome é Xaxim ou não? Não sei. Ah, não sabe? Para, não sabe? Não sei. É que tinha... Não, nem vou falar aqui, porque daqui a pouco... Ele vai ser processado aí pelos catarinos. Mas tinha dois caras pescando, né? Aí por isso que foi ter o nome de Chapecó também, sim, né? Foi por conta dessa pescaria aí. Tinha 2 caras pescando e daí tava um em cada lado do rio, né? E aí o outro perguntou pra ele, e aí, Chapecó? E o outro lá do lado é Xaxim, né? E por isso que foi... Que piada. É a trilha ali, né? Chapecó, Xaxim, Xanxerê, né? Eu não sirvo pra contar piada. Que piada ruim, né? Tá louco. A minha mãe é natural de Santa Catarina, então... Meus parentes também são daquela região lá. Tive bons tempos lá e aprendi muito com os meus primos, meus tios. E daí acabei pegando uma paixão, né? Pela reparação automotiva. Que legal. Minha família também é daquela região ali de Nonuai, Sarandi, daí pega Chapecó. Eu tive parentes morando em Passo Concórdia Fundo, ali, né? Pega aqueles lados. Tem uma galera lá. São os bugres. É isso aí. Meu pai era bugre, né? Então a gente não deixa de ser. Mas que legal, Gustavo. E aí tu veio para Porto Alegre? Eu sempre morei em Porto Alegre, né? Na realidade, eu comecei a desenvolver a paixão quando eu ia nas férias, lá nas férias da escola. E começava a trabalhar junto com os meus primos sempre trabalhando com os pais, né? E aprendi, né? Desenvolvi esse gosto pela reparação automotiva, mas pela reparação em si, né? De motores, né? Aí depois, lógico, né? Comecei a minha paixão por carros, por corrida, e aí comecei a desenvolver, como eu falei, Senai, fazer cursos, né? Preparatórios para entender mais o mercado automotivo. Aí comecei a
a procurar, né, vagas em empresas onde trabalhavam focadas, né, na reparação automotiva. Então, uma das minhas primeiras empresas foi a Daico, que é uma multinacional de correias. Hoje tu tá com 43, né? Vou fazer 43 43. Pela Daico, tu trabalhou na Daico e na Shadec, né? Isso. Pela Daico e pela Shadec, tu viajava o estado todo visitando oficinas, né? Isso. E inclusive tu viajou com o Eduardo Martinez, que é um palestrante e amigo nosso também lá de São Paulo, né? Um abraço pro Eduardo Martinez. Que legal. Até uma hora que ele estiver no estado, eu quero entrevistar ele aqui também, que ele faz um trabalho bacana. E essas viagens, essas visitas, Gustavo, isso te deu base para ti hoje trabalhar essa questão da mecânica nota 1000? Como é que muito conta fortes, um pouquinho dessas experiências? Muito interessante tu falar sobre esse assunto. Por quê? Porque é aquele velho ditado, né? Quem que você tá se espelhando para ser um igual, né? Então, muitas vezes, até de você mesmo, eu fui rato de palestra de muitos palestrantes, né? Do Eduardo Martinez, o Orlando, diversos outros palestrantes de outras empresas, outras fábricas que eu ia assistir. Eu acho que rato é muito pejorativo, né? Eu acho a gente diz rato de palestra que tá sempre junto lá. Um cara que gosta desse movimento, desses momentos, né? E tá sempre se qualificando, né? Isso, não, mas eu digo a expressão, né, rato de praia, que nem rato de praia, né, que tá sempre lá junto, né, tá sempre com a pessoa que tá fazendo ali, tá ali te espelhando, vendo como é que faz, como é que monta todo o cenário ali para apresentar, né, os bastidores. Então isso sempre me fascinou e eu sempre quis passar o meu conhecimento. Então, tu também foi uma das minhas inspirações, né? Eu sempre ia junto contigo nos treinamentos, ficava vendo como você apresentava, como você dominava o palco, né? Então, pegando essas manhas, né? Como com o Eduardo Martinez, que eu viajei muito tempo também. Então, ia pegando como que ele falava com o público, como ele lidava com o mecânico, como que ele enfrentava, né? Aqueles mecânicos que iam lá para recorrer um problema que tiveram com um determinado, por exemplo, lá eram as bombas, né? Ou com as correias. Então, como ele lidava com isso, né? Como que ele fazia para reverter essa situação, né? De um mecânico que tá lá, que foi prejudicado, que teve um problema no carro, que recorreu uma garantia e de repente essa garantia não foi, né, aceita pela fábrica. Então tudo isso na palestra, lá na palestra técnica ou no treinamento, ele conseguia reverter e ainda fazer com que esse mecânico ficasse do lado dele, né? Do lado do fabricante e, logicamente, do técnico, né? Então, pegando essas manhas, né, eu fui captando um pouquinho de cada e montando também o meu treinamento no decorrer, né, Fortes? Com essas milhares de visitas que eu tenho a mecânicos, eu comecei a enxergar por que algumas mecânicas tinham sucesso e outras mecânicas com o mesmo padrão visual, de fachada, um padrão técnico praticamente muito parecidos, mas algumas, né, alavancavam, tinham lucro e sucesso, e outras não, né? Então eu comecei a pontuar isso, né, fazer um estudo com os pilares, o que uma tinha que tinha sucesso e o que a outra estava fazendo que não tinha sucesso. Inclusive, isso é uma coisa que a gente percebe que muitas vezes no mesmo município, né? Mesma rua. O mesmo público, mesma rua, a mesma condição, um cara lá desponta e o outro tá lá minguando, né? E não por ser uma oficina suja, desarrumada, como dizem, uma moda antiga, né? Com mulheres penduradas como borracheiros, né? Não, com estrutura, com técnicos de padrão, com todo o contexto que uma mecânica precisa, mas algumas acabam não tendo o estalo, né? O que é o estalo, né, dentro da oficina mecânica? É você entender que você é um empresário, a oficina mecânica, ela não é só para consertar carro, você precisa manter ela como uma empresa e mais, né, Fortes, fazer que ela dê lucro, né? Sim. Então, quando o mecânico ele consegue enxergar isso e ir para a gestão do negócio dele e fazer com que o negócio dele gire como realmente um negócio e não só uma oficina mecânica, aí as coisas começam a mudar. Então, o início de tudo é mudar a mentalidade do gestor, né, do dono da oficina. E hoje, como técnico da Giros, tu também continua fazendo trabalho de visitar oficinas, né? Sim, todos os dias. Inclusive agora pela manhã estava visitando clientes, né? E aí visita, dá dica, visitas, faz dicas. A gritaria lá também, o merchan. Sim, com certeza, faço o merchan, né? Na Giros eu sou responsável pelas novas linhas, né? Para quem ainda não conhece a Giros é uma especialista em motor há 30 anos no mercado. Que é a nossa parceira aqui. Nossa parceirona, sempre, aqui, né? Até tá aparecendo aqui atrás. Então, há 30 anos especialistas em motor,
tendo todas as peças para montar o motor, não tinha o óleo, o filtro, o aditivo, desengripante, descarbonizante. Então eu fui contratado na Gyros para conseguir trabalhar essas novas linhas, né? E principalmente com os clientes, né? Porque o cliente acaba ele ficando com aquilo em mente. Ah, Gyros é só motor, daí ele não pede, por exemplo, o óleo, o filtro, o desengripante, o descarbonizante, o complemento do motor. Ele acaba pedindo em outro distribuidor, em outro fornecedor. Então, o meu trabalho também na rua é isso, né? É mostrar para eles que hoje a gente consegue ter toda essa gama de produtos para suprir a oficina mecânica. Né? Que legal. E a pergunta que não quer calar, Gustavo, o que é preciso para ter uma oficina nota 1000? Uma mecânica nota 1000? Então assim, ó, como eu falei, né, Forte, são 8 pilares que devem ser trabalhados. Então a galera que está nos assistindo, anota aí, são 8 pilares, São 8 pilares, né? Ele começa aqui que é top. Ele começa pela organização, né, dentro da oficina mecânica, a limpeza. Por que, né? Organização e limpeza. A gente fala assim, mas o Gustavo veio aqui, tá falando de uma coisa que a gente já sabe. Mas é que nem quando a gente faz o treinamento, né, Fortes? A gente fala o óbvio, a gente não tá inventando a roda, mas muitas vezes lá na ponta não está sendo feito. Então, você tá cuidando das suas ferramentas, você final do dia reorganiza elas, vê se elas estão todas no quadro, vê se elas estão sendo limpas e aferidas. Então, todos esses detalhes são pequenos detalhes que no final você vai ganhar em produtividade, você vai não perder ferramentas espanadas, perder em dinheiro, né? Porque ferramenta que você perde, que você espana, é dinheiro que está indo embora, né? Então são diversos passos, nesses 8 passos que a gente trabalha, que você consegue se reorganizar dentro da oficina mecânica e enxergar o que realmente é necessário para ficar organizado, para recepcionar esse cliente e fazer um bom atendimento. Vamos começar pela limpeza, então. O que a limpeza ela agrega num processo de venda, Gustavo? A limpeza, Fortes, ela já começa na entrada do cliente, né? O cliente, ele chegando e vendo que a sua oficina é organizada, ela tem uma boa imagem, que você passa uma imagem de que todos os colaboradores estão uniformizados, todos têm um atendimento padrão, o bom dia, boa tarde, boa noite, assim por diante. Conseguindo padronizar isso e o cliente visualizar que está organizado, está bonito e tem uma boa recepção, ele já muda totalmente o conceito dele de oficina mecânica, né? Porque a maioria dos clientes hoje, Fortes, eles querem sair da concessionária. Os usuários do veículo, eles não querem ficar com as condições abusivas que tem a concessionária, aquelas condições como a gente fala, planos, né? São planos de vistoria, planos de como é que a gente fala? De acompanhamento, né? do veículo e das manutenções que são feitas. Eles acham muito abusivos nas concessionárias, né? E tem recorrido a oficinas mecânicas. Só que eles não encontram por não ter um padrão concessionária. Então a gente começou a ver nesses estudos que quanto mais próximo de um atendimento padrão visual concessionária, você consegue encantar mais o seu cliente, né? Então, cada vez que você atua mais na oficina mecânica, vendo, eu tô com os meus colaboradores lá, mas usou o box, deixa limpo, guarda as ferramentas, já coloca o veículo lá para fazer o check-out, para fazer a saída, para fazer a entrega, como que vai ser feita a entrega. Então, tudo isso nos pilares a gente consegue padronizar e mostrar o que é necessário para que o cliente fique encantado com o visual e também com todo esse combo de atendimento, né? Só que lógico, né? Depois da organização, tem que nem eu falei, a limpeza, aí depois você vai ver se realmente tá tudo tabulado, né, Fortes? Hoje em dia, muitos utilizam o sistema de gestão, né? Só que lógico, algumas oficinas são pequenas, outras são familiares, ainda não tem condições de ter um sistema de gestão. Lá eu tenho uma dica, né, com uma planilha que já vem pronta. Mas antes da gente entrar nesse assunto aí, sobre a limpeza ali, o consumidor, ele não tem... Ele acha que uma concessionária de veículo é só vender o carro, né? Sendo que, na verdade, a concessionária ela ganha muito grana, o faturamento dela, o maior vem da reparação, das garantias e tudo mais que das manutenções. Né? E na época da pandemia, muitas concessionárias conseguiram manter as portas abertas por conta da sua prestação de serviço, né?
E é isso que o mecânico ele precisa entender, né? Por que elas conseguem agregar valor num serviço? Porque existe todo esse padrão de cuidado, de limpeza, de organização. E querendo ou não, isso faz com que o reparador ele consiga aumentar o ticket dele, né? Não só isso, né, Fortes, porque na realidade isso é mais um padrão visual para o mecânico ficar encantado, o cliente ficar encantado, né, com a mecânica. Sim. Como eu falei, né, ele sofre valores abusivos de revisões, né, dentro das concessionárias. Se você for ver, por exemplo, para trocar um óleo dentro de uma concessionária é um valor. Num mecânico de bairro é outro valor totalmente diferente, né? Mas esse mecânico de bairro, ele pode aumentar um pouquinho o ticket dele se ele manter um padrão visual com certeza. De excelência. Isso porque... que é focado o Mecânica Nota 1000, né? Eu tenho uma oficina que eu sempre uso como referência, ainda não tive a oportunidade de trazê-los aqui, que é a Ludicar. Que, cara, a Ludicar tem um trabalho de excelência, assim, na limpeza, na organização, que, pelo amor de Deus... Estão de parabéns. Eu passei agora pela manhã ali, falei com eles. E aí você entende por que aquela oficina tá sempre bombando. É verdade. Porque, e não é... Toda vez que eu vou lá, eu coloco nos meus stories. Cara, tem 10, acho que 10 boxes lá, os 10 estão sempre lotados. E tem carro no pátio esperando para ser. Por quê? Porque eles mantêm um padrão de excelência altíssimo nessa questão, né? E assim, Fortes, o que acontece? O brasileiro, ele é muito apaixonado por carro, né? Então, muitas vezes, o carro é além de ser a paixão dele, é a ferramenta de trabalho. Então, ele usa como escritório, ele usa o carro dele diariamente para levar as crianças para a escola. Então, ele precisa entregar para alguém que ele tenha confiança total. Então, imagina ele chega numa oficina mecânica tudo bagunçado, peças jogadas num canto, sujeira, ou o pessoal que realmente é amante de carros, aí tem os bancos claros, né, os monocromáticos, aqueles bancos bege. Imagina um mecânico que não utiliza, né, proteções, luvas, embala tudo, então não usa capa para os bancos. Então tudo isso o próprio cliente começa, opa, peraí, cara, então quem sabe, eu saí da concessionária, podia ter gastado um pouquinho mais, mas ficado seguro. É que tem um profissional, né, que acha que é frescurar, vai embalar a direção, cara, encapa a direção, encapa na manopla, que todos esses procedimentos agregam valor na hora que ele vai... Tudo isso eu falo nos pilares do atendimento ao cliente, né, Fortes? O próprio Prisma, né, que é aquele que o McDonald's também utiliza, que para quem não sabe o que é um Prisma, é aquele número, que vai em cima do veículo para mostrar também, não só para o cliente que você está organizado, para ele enxergar, né, que você tem uma padronização de atendimento, que você tem um número para cada veículo, que você tem uma ordem de serviço, não é uma coisa bagunçada que ele chega lá, simplesmente tu vai falar o que é para fazer, ele vai anotar num papel. Então, mostrando tudo isso para o cliente, vai gerando cada vez mais confiança. E ele tendo essa confiança em ti, quando você oferece um serviço adicional, por exemplo, para um aumento de ticket médio, ele não vai se sentir agredido, se sentindo enganado. Ele vai ver realmente que você está com uma preocupação com o veículo dele, que você precisa passar aquilo para ele como profissional e ele precisa entender. Nesse momento eu posso fazer porque é um item de segurança, ou neste momento eu não vou fazer, mas vou fazer na próxima revisão, porque uma pastilha, por exemplo, um disco que tem uma durabilidade de mais 20 mil quilômetros. Então tudo isso o técnico tem que passar para ele tem que ter confiança nisso, ele tem que confiar no técnico. Sim. Mas para confiar no técnico, ele tem que ter esse arcabouço de visual, de conhecimento, de indicação, um atendimento consultivo. Tudo isso vai fazendo a diferença na hora de, como você deu um exemplo aí de uma Ludicar, passar um orçamento e o usuário ali do veículo prontamente fechar aquele orçamento, achar que realmente tudo aquilo que ele falou é necessário ser feito honestamente no carro dele. E sobre essa planilha aí que tu ia comentar, que eu acabei... Na realidade isso foi muito legal, Fortes, porque nós tivemos aquele evento em Lajeado e eu fui dar uma carona pro professor Scopino, fui pegar ele no aeroporto. E eu comentei pra ele sobre o meu treinamento, Mecânica Nota 1000 e tudo mais. E ele disse, cara, eu tenho uma planilha que foi feita pela Oficina Brasil, juntamente com ele, já com todos os dados que é necessário, faturamento, quantas pessoas trabalham na oficina, custos fixos, custos variáveis, tudo isso ela é pronta, você só lança os dados ali, ela já vai te dar todos os custos, tudo que você vai ter, tudo planilhado. Por quê, Fortes? Porque o grande erro também dos empresários hoje é não ter tudo tabulado.
É misturar o CNPJ com o CPF, pegar dinheiro do caixa, não saber distinguir qual que realmente é o salário do proprietário. Porque muitas vezes o pessoal, um exemplo do salário que eu tô falando, do Prolabore, o pessoal acha porque é dono da empresa tem que ganhar toda a rentabilidade da empresa. Não é assim. Ele tem que ganhar conforme o cargo que ele faz dentro da empresa. Então tudo isso eu começo a sinalizar no treinamento, e o próprio gestor ou o reparador ou quem tem uma oficina mecânica, né, o gestor ou o dono, ele começa a enxergar e dizer, cara, realmente eu não tô fazendo assim, eu tô pegando dinheiro da empresa, eu tô pagando conta de supermercado com o caixa da empresa, eu tô quebrando meu fluxo de caixa, e assim por diante. Então ele começa a ajustar algumas coisinhas. Até a Keren, esses dias entrou da Champions, né, entrou em contato, disse que estava usando algumas táticas, né, do mecânica, também algumas técnicas, e já estava funcionando, que é para se organizar dentro da empresa. Então, essa organização, Fortes, muitas vezes o mecânico, por ele ser muito bom na técnica, ele ser um resolvedor de problemas do veículo, ele acaba não dando atenção para a gestão da empresa. Então esse é o maior erro que tem acontecido dentro das oficinas mecânicas, e por isso que o Mecânica Nota 1000 vem para mostrar, elucidar, né, para ele tirar aqueles olhos da técnica de consertar o veículo, entregar o veículo perfeito, né, consertado, mas ele sair um pouco da técnica e dar mais uma olhada na gestão da empresa dele, né? Então esse que é o foco principal do Mecânica Nota 1000. Que legal. E qual que é o próximo pilar ali, Gustavo? O próximo pilar daí é os EPIs, né? EPIs. Então, não fala ainda, tá? Antes eu quero dar um recadinho aqui. Eu quero fazer uma menção aos nossos parceiros, né? O Papo de Mecânica, ele só é possível porque nós temos empresas que apoiam esse projeto, e uma delas é a Tacal, né? Essa gigante do mercado aí que vem trazendo peças para motores. Anel, bronzina, pistão, junta, enfim, tem um caminhão de coisa lá, né, Gustavo? Uma infinidade. Que, inclusive, a Giros é uma parceira da Tacal, uma parceira comercial, tem todo né, o portfólio, né? Completo. E a Tacal tem um canal no YouTube muito legal, que é o Academia do Motor. Tem um monte de dicas lá, então segue lá no YouTube Academia do Motor, e também no Instagram Tacal Motor. Você encontra lá tudo que acontece, inclusive tem treinamentos, palestras, eventos online e presencial que você também acompanha a agenda lá no Tacal, tá bom? Temos também aqui o pessoal da Kobe Química do Brasil, essa gigante do mercado também trazendo produtos químicos. Hoje nós temos aqui, ó, o aditivo de radiador, né? E olha que legal, o branding da Kobe, né? A embalagem é o K de Kobe, né? Então, além de aditivo, tem desengripantes, tem uma série de produtos ali, tem descarbonizantes, né? Que você encontra. E aí você pode também conferir tudo isso aqui que a Kobe faz no site kobe.com.br ou Kobe Química no Instagram também. Muito bacana, tem os eventos, as palestras, tem as etapas de drift também que a Kobe patrocina. Então, e na competição de drift, todos os produtos dos carros são Kobe, né? Então, são produtos assim de alta performance também. Nós temos aqui o pessoal da Giros, distribuidora, né? Essa gigante aí que vem atuando no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com 3 unidades em cada estado aí. E também toda a linha de peças para motores, o portfólio da Tacal tu encontra lá na Giros, e além de outros fabricantes do mercado, né? São mais de 50 mil itens no estoque. É gigante lá, né, Gustavo? É gigante. Se tu me permitiu, eu quero mandar um beijo aí, um abraço para toda a equipe da Giros. Henrique, César, os 2 sócios, Cássio, o pessoal da coordenação e gerência, todo né? O time, né? Luciano Valcher e assim por diante, né? O Alex, da unidade de Santa Catarina, Marrom, Paraná. Tu vai em todas elas, né? Todas elas, a gente circula em todas elas. E falar aí que eu tô muito feliz, né? E sempre lisonjeado aí de trabalhar com essa equipe, que é uma equipe maravilhosa. E o pessoal pega junto mesmo, o pessoal realmente faz acontecer, por isso que a Giros tem os resultados que tem. Que legal. Então, quer saber mais? Giros Peças no Instagram. O YouTube também tem o Mesa Redonda lá, que é o podcast da Giros. E tem também o site, então acessa lá e fica por dentro de toda a estrutura que a Giros tem aí para você. Nós temos também a Alfa Software de Autopeças, né? Se você é de uma autopeça está pensando em trocar o seu software ou
instalar um software novo, tá aqui o software que nós recomendamos. É o software, inclusive, que a Giros utiliza e é especialista nessa área, né? Acesse alfasoftware.com.br. Também a Climer Soluções Automotivas, essa distribuidora especialista em peças de arrefecimento, né? Ar-condicionado, automotivo, a parte toda do arrefecimento ali no motor, né? Você encontrar são mais de 30 mil itens e atua também com 2 unidades, uma em Porto Alegre, que é a matriz, e a outra lá na Palhoça, que atende a todo o Brasil também, em Santa Catarina, né? Então, entra em contato e fica por dentro de todo o portfólio. @Climer Auto, você encontra lá e tem também o canal no YouTube, Climer Soluções Automotivas, tem muito conteúdo. E para fechar aqui, nós temos o pessoal da Sinoservice, né? Sistema especializado para oficinas mecânicas. Tem ali toda a parte do checklist, OS, desenvolvimento de serviço, fechamento da OS, parte financeira. Essa é uma das vertentes também do Oficina Nota 1000, do Mecânica Nota 1000, né? Perfeito, que nós falamos agora, né? O sistema de gestão para ajudar você aí dentro da oficina mecânica. Hoje não tem mais como tu fazer no papel, né, Gustavo? Não tem. Tem essa planilha que a gente pode... a gente indica, né, pro pessoal, que pode ser utilizada durante um período, mas conforme o teu crescimento, né, como empresário, o crescimento da tua empresa, você vai ter que ser obrigado a migrar para um sistema de gestão mais robusto, né? Até para ter os dados ali, todos eles compilados num ambiente só, né? Perfeito. Tira um relatório ali, tu já consegue... Tudo, né, que é gestão de estoque, né, tudo isso que eu falo na parte que eu falo sobre o sistema de gestão. Então é importantíssimo, não só isso, né, Fortes, para não ter perdas também, né, dentro da oficina mecânica, né, às vezes você pode estar comprando, por exemplo, uma caixa de aditivo já tendo uma no estoque, né, um sistema te ajuda com tudo isso, né, para você não ter um retrabalho, uma recompra e um gasto excessivo com itens que você já tem no seu estoque, né. Muito bem, então acessa lá @Sinoservice e chama o pessoal, mensalidade pequenininha, um sistema extremamente robusto e potente para o teu negócio. Essa questão dos EPIs, Gustavo, a gente ouve falar muito de EPI em fábricas, né? Na realidade... Mas o EPI em oficina... Na realidade, até a gente brinca, né, que o mecânico, ele é um pouco kamikaze, assim, né? Ele vai lá, aperta o descarbonizante sem máscara, ou faz uma solda sem óculos, né? Então, tu imagina o dano, né, que isso causa num pulmão, né? De um mecânico que passa anos dentro de uma oficina mecânica, utilizando diversos produtos químicos e também fazendo reparos, assim como a utilização de uma solda, alguma coisa que pode... prejudicar uma visão, né, que é tão importante, né, Fortes? Mas isso implica no final, lógico, eu tô falando a longo prazo, ou um dano extremo, né, dentro da oficina mecânica, mas, por exemplo, um simples uma queimadura na mão, você tá sem luva ali no líquido de arrefecimento, ou uma mangueira quente, ela já vai fazer com que você perca a produtividade, que você vai ter um mecânico trabalhando com uma mão só, né? Então, tudo isso vai implicando na entrega de serviço, na produtividade. E os EPIs, Fortes, eles não contam só também com luvas, óculos, né, protetores auriculares. Ele conta com toda a parte do PPCI também, né? Porque a oficina mecânica é um lugar muito perigoso de inflamável, produtos químicos, né? Então é muito perigoso nesse sentido de poder pegar fogo com algum pingo de solda, alguma faísca, até uma própria faísca do motor, né? A causar um incêndio. Então... esse também são um dos pilares, né, daí a gente esmiuça ali, né, os cuidados que deve ter, né, com ambiental, recolher o óleo, né, Fortes, ter uma empresa autorizada para recolher o óleo, para você não, no futuro, de repente, ser multado ou um embargo, né, ser a sua oficina fechada por não ter um descarte correto do óleo. Então, tudo isso também é um dos pilares que deve ser atentado pelo empresário para que não aconteça o pior, né? Não Sim. só um dano físico no mecânico, mas também um dano, né, para a empresa, né? Sim, e um acidente de trabalho ou como é que chama a terminologia? Eu não sei se é invalidação, não sei se é assim que fala. Cara, isso aí pode fechar a oficina claro. Né? Tu imagina, tu tem um profissional ali que daqui a pouco ele perde um dedo, perde uma mão, ou fica em possibilidade de se locomover. Perfeito, por exemplo, tem um problema na coluna, né? Perfeito. Já é um trabalho insalubre por natureza. E aí aconteceu um fato desse por uma falta de
de utilização de um EPI ou de um processo de PPCI bem elaborado, meu Deus. Com certeza, e não só isso, né, Fortes? Muitas vezes o que acontece, até o gestor da oficina, ele toma esses cuidados, mas como eu falei, né, o mecânico, ele é muito acostumado a trabalhar da maneira como ele como ele foi acostumado a trabalhar em diversas empresas, ou até na pequena empresa dele, e depois agora trabalha em uma maior, ou a empresa dele cresceu. Então, esses pilares, eles são importantes para você rever se isso está acontecendo dentro da empresa. Como eu falei no início, né, muitas vezes, quando a gente está começando o início ali do treinamento, eu vejo muitos mecânicos se olhar e pensar assim, parece que eu estou enxergando o que ele está pensando. Mas está falando o mesmo do mesmo. Só que daí é isso que eu deixo bem claro para eles quando eu começo o treinamento. Quando você começar a pensar que você já sabe do que eu tô falando, pensa se você tá aplicando isso dentro da oficina mecânica. Sim. Porque é como nas vendas, né, Fortes? Muitas vezes a técnica de venda, você conhecer um cliente sinestésico ou assim por diante, você não lembra da técnica, você tá atendendo no modo automático. Como lá na oficina mecânica ele está trabalhando no modo automático. Então ele conseguindo rever essas técnicas e se realmente ele está aplicando isso, faz toda a diferença depois lá na entrega final. E é um caminho sem volta, né, Gustavo? Porque o box de um carro elétrico, ele vai exigir o que nós já temos e um pouco mais, né? Perfeito. Hoje tu não tem como tu fazer a manutenção num carro elétrico se tu não tiver um box específico para aquilo ali e se tu não estiver utilizando os equipamentos de segurança, PPCI bem elaborado, para poder mexer naquele carro, né? Até porque já o extintor de incêndio, por exemplo, não é o mesmo que você utiliza para gasolina, para combustível, né? Então tudo isso vai ter alterações. Mas o mais importante é que você revise isso dentro da sua oficina mecânica, fale com seus colaboradores e o gestor tem que estar sempre cobrando do pessoal, né? E você que é né? empregado, né, que é colaborador, cobrando do gestor da mesma forma, né? De uma troca mútua. Por exemplo, ter a caixinha de primeiros socorros, que é uma coisa simples, né, Fortes? Mas que nem você falou, corta um dedo ali, tem uma queimadura, será que vai conseguir na hora ali já fazer um curativo, sabe? Então pense nisso. Quando era piá, a gente tava brincando na rua, eu e um amigo, e do lado tinha uma oficina. E aí o cara chegou lá com o carro, e o mecânico veio, tava com uma bermuda dessas tipo essa bermuda de surf aí, como é que chama? Tactel. Acho que é, tactel. Chinela havaiana e uma camiseta. E ele abriu o capô e foi mexer no negócio e deu uma explosão, Gustavo. E o cara pegou fogo. E aquele cara saiu gritando e se batendo, tirou a camiseta. E só que a bermuda... Aquele material derrete, né? Derreteu e grudou. Cara do céu, eu nunca vi uma coisa tão feia na minha vida assim. Eu tinha, acho que devia ter uns 14 anos. E aí chamaram a SAMU tudo e ele teve quase todo o corpo dele queimado. Tu vê que triste. Ele não morreu, mas a coisa assim, ó, foi punk assim o que a gente viu, né? E um cara que ele tava de chinela havaiana, lidando no carro do cara. Claro que numa questão de fogo, não vai fazer muita diferença estar de botina ou não, mas talvez se ele tivesse com uma roupa mais adequada, talvez aquela bermuda não fosse aquela bermuda, não teria grudado aquilo ali no corpo dele, então foi. Mas tu sabe, Fortes, que isso que você falou tem ficado mesmo pro passado, porque raramente assim tu vai enxergar um mecânico trabalhando de havaianas, né? Ainda bem. Cara, mas sabe que, e aí uma crítica pros mecânicos do interior do estado. Cara, eu visitei 10 oficinas na região da Campanha, das Missões, e Gustavo do céu, eu fiquei impressionado com as barbaridades que eu vi. Imagino. Tanto de sujeira, quanto de procedimentos assim, coisas arcaicas. Então, quer dizer, nós que estamos, e acredito que quem tem a mecânica inserida em grandes centros, tu é obrigado a entrar nesse padrão que tu tá falando aí, porque senão isso também vai fazer com que o profissional ele seja competitivo. Com certeza. Agora, no interior do estado, que tu não tem tanta concorrência assim, meu Deus do céu, cara. Eu voltei horrorizado, assim, mas tu sabe, Fortes, que isso é um pouco de utopia até, né? Você achar aí, com o seu negócio, você achar que tem espaço para todo mundo, né? É uma utopia do mercado, né? Sempre os melhores, os mais treinados, o pessoal que tiver com o melhor ferramental, o melhor... não digo em questão de fachada e de visual, mas que tiver com a melhor apresentação,
vai com certeza alavancar e vai ter mais lucro do que quem não está investindo nisso, né? Como em qualquer empresa, não só no negócio de oficina mecânica, se você não focar, infelizmente, não tem espaço para todos. Tá fora. A gente vê aí alguns setores que vêm se reinventando, e um deles é o setor de farmácia, né? Com certeza. O que virou as farmácias hoje? É um mini mercado, né? Mini mercadinhos. E hoje, o cara que tem uma marca, uma unidade só, com uma marca própria, se ele não reinventar o negócio dele, ele está sendo engolido pelas grandes redes, né? Com certeza. Ah, mas a rede vem e acaba com a gente. Claro que vai acabar. A rede tem procedimento, tem layout, tem postura. Tem protocolos. Então, essa mesma vibe vai acontecer no negócio oficina mecânica, né? Com certeza. Qual é que é o próximo pilar, Gustavo? O próximo Fortes fala justamente nisso, né? Treinamento de equipe e liderança, né? Aí, não fala ainda, tá? Segura essa informação, porque nós temos um quadro aqui chamado Classificados Papo de Mecânico. E nós temos uma oficina que é uma mecânica nota 1000, nossa parceira aqui, que é a Mamute Câmbios Automáticos. Olha aí, lá na Mamute, não sei se conhece ele lá. Já entrevistamos ele. O Mamute lá, ele segue protocolos e ele tem um procedimento de alto nível, né? Tu chega na oficina dele, é um brinco, é tipo a Ludicar, só que ele é especialista em câmbio automático. É um brinco a oficina dele. Tem protocolo para fazer o orçamento, para passar os vídeos ali mostrando o problema, para fazer a manutenção. Imagino. Enfim, ele é bem completo. Realmente, assim, ó, se você precisa fazer a manutenção no câmbio automático do seu veículo, entre em contato com a Mamute, que tu vai ser extremamente, super, hiper, mega bem atendido, né? E eu falo também porque eu tô lá ministrando treinamento. A gente tem essa cultura do treinamento que tu vai falar agora. São mais de um ano já que a gente tá lá treinando a equipe. Que legal. E o resultado ele vem, né? Com o certeza. Mamute tem uma agenda aí de 15 dias para frente, é sempre lotada a agenda deles. E o trabalho sai realmente com excelência. Não tem retorno, Gustavo. A gente fez um controle dos carros que davam retrabalho, é zero retrabalho, né? Porque ele segue esses padrões, esses protocolos aí. Então, quer conhecer mais, @Mamute Câmbios Automáticos no Instagram, tem também o site, você entra lá e vai ver do que eu tô falando. E nós temos um outro parceiro aqui, que é a Uno Epóxi, a solda frio do reparador, que inclusive a Uno, a produção bota ali, aqui ó, a Uno é vendida lá na Giros, né? Na Giros, excelente, esse é um produto, é uma solda fria, é fantástica. E de fato assim, Gustavo, vocês que vendem esse produto, o feedback dos clientes lá, eles colam mesmo o bloco com ela ou não? Colam um bloco, eles utilizam a aço, né, que se eu não me engano, ela, até depois o pessoal da própria Uno pode me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não me engano ela suporta 600 graus. 600 graus Celsius, né? 600 graus de temperatura, então é muito mais até que um bloco, né, é aquecido. Então, não só isso, né, Fortes, não só o bloco em si, mas hoje em dia também, às vezes tem o pessoal que, uma emergência, um carro de colecionador que não tá achando uma mangueira, não tá achando um suporte interno do veículo, né, tudo isso ele tem uma solda plástica ali que é só misturar, né. E vai fazer o trabalho, vai fazer o trabalho. Esse dia o cara também mandou relato que ele soldou, furou o tanque de combustível, ele botou, e não precisou tirar o combustível, foi um cliente né. nosso, ele vindo de Pelotas nas baixadas ali que tinha os retornos, né? Ele acabou furando o tanque da caminhonete e tinha no porta-luva, misturou, colocou, diz que tá até hoje lá. Não precisou nem trocar o tanque. Não precisou trocar o tanque. Que legal. Então, ó, se você quer fazer pequenos reparos aí, seja na lataria, no vidro, no plástico, no alumínio, no ferro, né? Tem a Uno Epóxi, essa solda frio do reparador poderosíssima. Esse detalhe é bem importante falar pro pessoal, que principalmente o pessoal que lida com oficina mecânica, né? Ela contato com água, com gasolina, com óleo diesel, com óleo de motor, não influencia, né, no contato dela. Ela, né? Cola tudo. Então, ó, lá na Giros tem também. Tem lá. E nas principais lojas de autopeça aí da região, do mercado, você encontra. O Fortes, eu quero essa cola, não tô encontrando. Nos chama no direct aqui, chama na mensagem também, que a gente passa o contato lá da LR, né? E você vai saber onde encontrar essa cola aí. Bom, treinamento de equipe. Precisamos treinar a equipe. Muito, Fortes, muito. Como é legal, né, Fortes, quando a gente entra assim numa loja de departamentos ou num posto de gasolina, nesses padrões, marcas americanas,
o pessoal treinado, né? O pessoal fazendo um bom atendimento, o pessoal sabendo o que é para ser feito. Você, eu quero fazer tal coisa. Não, passe por aqui, vem aqui. Fica aquele zoom, aquele pergunta, será que dá para fazer? Será que não dá para fazer? Então tudo isso, como eu falei no início, vai implicar na percepção do cliente. O cliente vai ter essa percepção de que a tua equipe não está treinada, de que a tua equipe não está fazendo um bom atendimento. Só que tudo isso, o empresário, o gestor, o dono do negócio, tem que treinar a equipe e tem que acompanhar Fortes. Um dos grandes problemas também dentro das oficinas mecânicas é que o Fortes vai lá, faz um treinamento top de vendas, fala todas as dicas, fala tudo que tem para fazer. Aí o que o empresário faz? Ele não acompanha o colaborador dele executando essas técnicas de venda, as técnicas de atendimento, e isso acaba se perdendo. Então, o grande problema que eu vejo hoje, eu vejo até empresários investindo em treinamentos, como no seu, que é um treinamento robusto de vendas, só que ele acaba não acompanhando aquele colaborador dele para ver se ele está realmente fazendo, como que ele está atendendo, aí depois ele valida aquele atendimento ou aquele procedimento, né, como você deu o exemplo do Mamute, validando aquilo, aí sim, aí ele pode, digamos assim, tirar o pé, né, e deixar com que os colaboradores façam. Mas até então, o que eu vejo acontecer muito é o pessoal treina a equipe, mas não acompanha, não faz a validação do colaborador, vendo se ele está fazendo correto, aí que começa a acontecer os problemas, né. Então tudo isso eu retomo, né, esse papel da liderança dentro da oficina mecânica, que são as reuniões semanais, reunir a equipe, mostrar os objetivos da empresa. Tem muita empresa que o funcionário vai trabalhar e não sabe quanto que ela fatura, não sabe qual que é a meta diária de faturamento, não sabe quanto que ele tem que entregar por mês para pagar a estrutura e pagar todo o funcionamento da empresa, para ter rentabilidade. Então é importante que o seu colaborador dentro da oficina mecânica saiba, hoje eu cheguei às 8 horas, vou trabalhar até às 18 e eu preciso entregar tanto de faturamento. A minha meta é essa hoje para entregar. Então, se ele não souber disso, ele está trabalhando sem rumo, né? Então, tu precisa, como empresário, dar um direcionamento para ele e mostrar para ele o que ele tem que fazer. Um exemplo também de afazeres dentro da oficina mecânica. Tem o Zezinho que faz melhor o freio. Tem o Luizinho que faz melhor uma embreagem. Tu não pode colocar um para fazer o que o outro faz, entendeu? Tem que destinar as pessoas certas. O que é especialista em injeção, trabalhar em injeção, embreagem. Então, você como dono do negócio tem que ter essa percepção e não simplesmente aleatoriamente colocando serviços dentro da oficina mecânica e não destinar para as pessoas os especialistas nisso, né? Então, tudo isso a gente consegue retomar nesse pilar, que é o pilar da liderança, né? Com as metas, premiações, bônus, como que você faz o pagamento pro seu colaborador, né, pro seu mecânico, se é um pagamento fixo, se é comissionamento, se é por hora trabalhada, que as maiorias das oficinas e grandes oficinas hoje trabalham por hora trabalhada, né, Fortes? Sim. Então uma média nacional aí é R$120 a hora trabalhada, tem mecânico que consegue entregar 140 horas trabalhada, é um super mecânico? Não, esse mecânico existe, ele tá dentro das oficinas mecânicas, dentro de concessionárias, e ele consegue trabalhar por hora trabalhada. Então, os americanos trabalham assim, né? Uma consulta médica, até se você for, ela é cobrada por uma hora trabalhada, né? Então, por que o mecânico não pode fazer isso? O gestor da oficina mecânica também não pode mudar isso dentro da oficina mecânica e não cobrar simplesmente pelo que ele acha que é ou pelo que o concorrente está cobrando, né? Então, por exemplo, uma troca de embreagens, ele pode cobrar 4 horas trabalhada. Então, assim por diante. Sim. Ele consegue organizar melhor o negócio dele, né? Por trabalhar. E os bônus, né, Fortes? Muitos empresários eu vejo hoje que estão fazendo bônus de premiações. Por exemplo, o mecânico que bateu tantos serviços, tantas trocas de óleo, exemplo, ganha uma bicicleta no final do mês, ganha uma televisão. Isso é benéfico, né, Gustavo? Porque é a questão da meritocracia, né? Perfeito. Eu sou da opinião que o empresário ele tem que dividir um pouquinho a fatia do bolo, né? Com certeza. O colaborador tem que ter a consciência que a empresa tem que ter lucro. Se não tem lucro, o salário dele não vai ser pago em dia. Exatamente. Agora, com esse lucro, o empresário, ele pode dividir um pouquinho essa fatia e fazendo essa questão da bonificação, né? Com certeza, Fortes. E eu venho notado de alguns mecânicos que são premiados, por exemplo, ganhou uma cafeteira, ganhou uma TV, muitas vezes é muito melhor do que um aumento salarial no final do mês de R$200, R$100. Por quê, Fortes?
porque ele consegue mostrar mais valor no item que ele levou de premiação para a família. Sim. Então, muitas vezes ele chegando com uma TV em casa, a família, ela vai gostar tanto daquilo, gostar que ele chegou com uma TV, do que ele pegar esses R$100, por exemplo, que ele teve de aumento no final do mês, e pagar uma janta. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, às vezes, uma premiação tem mais valor visual para a família e ele fica mais feliz com a família ficando feliz, que quem tem esses valores, né, valores de família e tudo isso, com certeza tem outra mentalidade. E a coisa começa a melhorar, ele começa a produzir mais, começa a buscar mais prêmios, né, Fortes? Que legal. Olha, fantásticas dicas aí. Tá pegando a visão? Tá pegando? Tá anotando essa visão aí, então. Pega a nota e veja uma forma de aplicar foguete. O teu negócio aí. Nós já falamos de quantos pilares? Já tô perdido aqui. Já estamos no 7º. Vamos falar um pouquinho agora do atendimento ao cliente, né? E o ticket médio, né? Que esse é o 7º pilar. Não, na realidade, a gente falou do 6º, né? Mas aí tem mais 2, né? Então vamos pro 7º. Vamos pro 7º agora. Qual que é o 7º, Gustavo? O 7º daí é o atendimento ao cliente, né, Fortes? Que hoje em dia, né, pessoal, você que é empresário de qualquer negócio sabe que o target, né, o alvo é o cliente, né, Fortes? Não existe mais, que nem eu falei, aquele mecânico só que entrega um bom serviço e ele não foca, né, no cliente, não foca na satisfação do cliente, do aquele cliente sair feliz e retornar, né? Eu falo muito isso no meu treinamento, que a venda só termina quando o cliente volta. Quando ele retorna, verdade. Então, muitas vezes a gente acha, fiz um bom atendimento, tá, mas esse cara voltou? Até porque a oficina tem disso, né? Então, se o cara não tá voltando, é que algum procedimento, alguma situação ficou a desejar. Então, tem que ter essa consciência. Agora, óbvio, eu vendo um produto que não tem como o cara voltar, né? Vamos imaginar o que poderia ser. Talvez, eu vendo uniforme para... Quando que o cara volta? Isso vai demorar pro cara voltar, né? Claro que se ele voltar também quer dizer que foi feito um trabalho de excelência. E não só isso, né, Fortes? É como eu falo assim, uma água, uma Coca-Cola, né? Ela é um produto, mas o seu negócio é uma venda de serviço. Que faz com que o cliente... A probabilidade dele voltar é muito maior, né, Gustavo? Muito maior, então... porque ele não está buscando só um produto, ele está buscando o atendimento, ele está buscando a satisfação, ele foi lá com uma dor, ele quer que a dor seja resolvida. Então a gente pode tirar como base que se o cliente volta, quer dizer que o trabalho está sendo feito... Com certeza, essa é uma base aí que você pode tirar no seu negócio, mas em qualquer nicho, isso não serve só para oficina mecânica. Mas lógico, oficina mecânica você consegue ter controles, né, com sistema de gestão, com uma boa agenda, né, agenda de programação, troca de óleo, por exemplo, ligar para o cliente quando ele já está na fase de trocar o óleo e saber se ele realmente voltou ou vai retornar, né? Conseguir ter esses nuances dentro da oficina mecânica. Mas o mais importante para o dono de oficina mecânica é ele saber quais os tipos de clientes que giram dentro da oficina mecânica, que são praticamente iguais em todos os negócios. Sim. Por exemplo, o cliente aquele sem pressa, que ele quer atenção, ele chega lá, ele quer ser atendido pelo Carlos Fortes, ele não quer ser atendido pelo Gustavo, entendeu? Então ele tem as preferências dele dentro da oficina mecânica. Ele quer estar lá na pista, azedando mecânico. Ele tá lá de terno e gravata, né? Eu falo o exemplo do pessoal que é corretor de imóveis, bancário, né? Anda de terno e gravata, enfatiotado, mas tá lá embaixo do carro, junto com o mecânico, falando que viu num blog, que não sei o quê. Cara, esse cara aí é o cara que tu tem que saber atender ele. Porque ele é um cara que faz propaganda gratuita, por exemplo, do teu negócio. Ele é um cara que o dia que alguém falar mal do teu negócio no Instagram, ele vai lá e vai te defender como se tu fosse um filho para ele. Então, tome cuidado na hora de atender, porque muitos pensam assim, né, Fortes? Não gosto de cliente na pista, não gosto... esse cara é chato pra caramba, vem aqui só pra me tomou a manhã inteira aqui batendo papo. Mas... muitas vezes é isso mesmo que ele foi buscar. Ele foi buscar bater papo dentro da sua oficina mecânica, ele foi buscar uma conversa, uma solução, que ele viu uma teoria, que ele quer que você vá lá e corrobore com aquela teoria, diga, não, é isso mesmo que tu viu lá no blog, realmente faz sentido. Então ele é apaixonado pelo carro dele. A gente tem um cliente, Gustavo, que eu fui ministrar uma palestra lá pro time dele, que é uma oficina, e ele fez um banner muito, muito bem humorado, assim, e aí ele já é uma forma que ele achou de conseguir até conscientizar o cliente de algumas questões. No banner ele botou assim, tabela de preços com diagnóstico feito pelo cliente. É a chave, R$120 de valor. É só um fio solto, 150. É só uma sujeirinha, 120. É só um minutinho, R$130. É só uma besteirinha, 120. Fulano disse que era
R$150. É só um fusível, 150. É mau contato, 145. É o botãozinho, 140. Deve ser só regulagem, R$170. Fulano não cobra nada, R$400. Olha aí, ó. Vi no YouTube, R$350. Tutorial. Ele com esse banner aqui, ó. Ele descontraiu um atendimento. O próprio cliente diz, cara, eu ia falar que deve ser um fio. Eu nem vou falar nada, deixa vocês olharem. Ele deixou mais descontraído o atendimento. Então, esse é o papel da pessoa que recebe o cliente dentro da oficina mecânica. Ela tem que mapear esse cara, ela tem que entender ele. Ela tem que e muito mais que isso, né, pessoal? Muitas vezes um cliente ele entra com ruído dentro da oficina mecânica, achando que é um baita de um problema. E às vezes não alguma coisa solta no porta-malas ou na capa de correia, na parte da frente do carro, na parte exterior, suspensão. Eu entrei com a minha caminhonete no mecânico achando que era um baita problema, né? E foi, cara. E sentei na graxa. Eu achei que tava... Mas geralmente, Fortes, o que acontece, né? Por que eu digo mapear, entender e escutar o cliente, né? Porque, Fortes, muitas vezes ele chega com aquela dor e você vai lá, troca a correia, faz tudo que tem pra fazer, troca o amortecedor, faz honestamente, né? Toda a revisão e faz o que precisa ser feito no carro. Você não colocou serviços a mais ou desnecessários, nada disso. Só que o barulho que ele estava reclamando era uma coisinha simples, era lá no porta-mala, que daí na hora que ele saiu para fazer de novo a entrega do veículo, lá a entrega, como a gente chama, né, a volta aquela que você dá com o cliente, né, que ele faz o último checklist, o barulho persistiu. Então a falta de percepção no atendimento do cliente, de fazer a leitura desse cliente, conta muito. Eu tive duas situações, tá? Essa eu cheguei agora, 2 semanas atrás, dizendo meu mecânico, cara, eu acho que acho que é as válvulas batendo, porque o barulho é... Daí não, ele abriu o capô lá da caminhonete, olhou, não, Fortes, aqui ó, é o problema no compressor do ar-condicionado. Daí tiraram, fizeram análise e estava estourado o rolamento. Aí tive que trocar o compressor. Só que eu já cheguei, quando eu tinha 19 anos, numa situação assim com o meu mecânico, tava dando um barulho no catalisador, e eu cheguei na oficina, o mecânico tava lá embaixo do carro, disse, ô fulano, tá com, eu acho que é catalisador, liga o carro a ele, lá embaixo do carro. Acelera, é catalisador, troca. Não deu muita atenção. Peguei, que eu tô indo na casa da minha mãe, tem uma lomba gigantesca, acendeu a luz do óleo. Parei no meio da lomba, estacionei e disse, fulano, acendeu a luz, então para aí que... Ele pegou meu carro, o que aconteceu? Aquele barulho que estava dando era o rolamento da correia dentada. O tensor que já estava... Quebrou o tensor. Pro espaço. Resumindo, tive que fazer o cabeçote de um Clio 16 válvulas. Imagina. Resumo da história, nunca mais levei meu carro nesse cara. Então, tu vê, né? A falta de percepção na tua dor, no teu atendimento, gerou todo um transtorno. E o cliente, ele vai falando, né, Gustavo? Ele vai falar... Como você tá até hoje contando essa história, né? Entendeu? Não, e ele chega com o problema... Cara, ele vai falando. Claro. Outro dia, quando eu tinha o Sentra, tava dando barulho na suspensão e eu cheguei na flashcard e disse, Gerson, tá dando barulho ali. Ele, tá, vamos dar uma volta. Ele deu uma volta, ele também ouviu o barulho, mas não conseguiu identificar. Aí o que ele fez? Ele chamou o mecânico dele, cara, entra no porta-mala do carro e vamos fechar o porta-mala. Porque o barulho era numa roda de trás. Ele entrou, fechou, daí eu fiquei, até filmei, né? Tá, daí o mecânico dentro do porta-mala conseguiu... identificar. Aqui o barulho é nesse lado aqui. Eles ergueram o carro, o que tinha acontecido, Gustavo? Tinha quebrado um pedaço da mola. E aquele pedaço estava batendo. E aí eles... conseguiram, então... conseguiram diagnosticar. Quer dizer, foi um diagnóstico excelente, preciso, né? Só que os caras, eles não ficaram só baseados no que eu falei. Eles realmente foram atrás, investigaram e... eu falo muito isso nessa questão do teste de rodagem, né? Na hora da entrega. Muitas mecânicas, até esses dias eu fui numa, levei meu carro. Eu tava com pressa. Falei, não, cara, eu tenho que buscar as crianças na escola, tô correndo. Ele, não, nós vamos testar. Eu, tá bom, então nós vamos testar. E desde que eu já trabalhava em outras, né, que eu trabalhei na Bosch, a gente já fazia isso, a gente acaba esquecendo a importância disso. E às vezes quando você volta pro papel de usuário do veículo, que vai receber o atendimento completo, você vê como é importante.
Porque ali, quando a gente fez o teste, eu disse pra ele, cara, resolveu o problema. Mas isso pro mecânico, assim, é a melhor coisa do mundo. Porque, pô, um retorno, eu voltar lá outro dia, dizer que não resolveu, fica um clima chato, ele perde o tempo dos outros veículos que ele já tava no pátio. Então tudo isso já vai dar um problema a mais do que ele teria feito ali naqueles minutinhos que ele perdeu comigo no teste de rodagem. E a reputação que esse cara cria contigo é incontestável, porque tu não vai deixar ele levar teu carro lá, porque tu sabe que esse cara faz um trabalho de excelência, né? Com certeza. Então, um dos pilares, né, que é o que eu bato muito, é essa identificação do cliente dentro da oficina mecânica. Um outro exemplo de cliente é o conectado, né, Fortes, que é o que tem muito hoje, né? Ele já chega lá com os preços das peças que tem na internet, com os preços dos serviços ao redor e da concessionária. Então, ele já sabe tudo que vai acontecer na manutenção. Inclusive, ele já sabe o defeito, como tem ali nesse cartaz que tu falou, né? Já sabe se é a vela que tem que ser trocada, se é o cabo, se é a bobina, se que tá rachada. Então ele já vai dando até o diagnóstico do veículo. Nem precisa scanner. Não precisa nada. Então, na realidade, identificando esse cliente, você consegue, né, com técnicas ali que a gente passa, atendendo ele da melhor maneira possível, mostrando para ele com atendimento consultivo, né, explicando, porque muitas vezes esse cara que ele é o conectado, ele só vê o valor, preço, né? Ele não vê o valor do serviço e do seu atendimento. Então, ele só vai ver preço. Se ele só tá te comparando com preço, tu tá num abismo muito grande. Porque se tu realmente, Fortes, entrega valor, faz um atendimento consultivo, chama ele pro computador, mostra as possíveis causas, as possíveis lubrificações que você vai fazer, mostra as peças que vão ser trocadas, como que vão ser desmontados, quantas horas trabalhadas, os itens que vão ser, por exemplo, um desengripante, a chave tal vai ter que entrar por aqui, vai ter que ser desmontado aqui, ali. Mostra para ele, por exemplo, numa imagem explodida, todo o detalhe do serviço, com certeza ele vai mudar a percepção dele só de preço. Mas tudo isso são técnicas que você tem que participar para entender e começar a aplicar dentro da oficina mecânica. Essa questão de tu mandar o vídeo mostrando o defeito e depois mandar como é que ficou, né? Tu mata a cobra e mostra o pau, não tem, né? É isso aí. Como é que o cara não vai confiar no mecânico assim, que realmente mostrou o antes e o depois, né? Aí são vários, né? Eu tô dando alguns exemplos. Eu dei o primeiro a gente falou do sem pressa, que é aquele que quer atenção, parará. Depois vem o conectado, que já é presseiro, ele que só sabe de preços. Logo depois vem o sem pressa, né? Que é, o com pressa, que é aquele que se tu entregar o serviço e fizer da maneira como ele combinou, tudo certinho, cara, tu vai ganhar esse cara. Só que tu tem que estar preparado com a tua oficina mecânica para atender esse cara que ele é com pressa. Porque ele vai chegar lá, ele vai querer que troque o óleo na hora, ele vai querer que seja feita à tarde, entregue final do dia o veículo. Sim. Então, tudo isso que a gente fala do início dos pilares, eles vão refletir lá no final, Fortes, que é o atendimento desse cliente e dos determinados tipos de clientes. Porque se tu tem uma oficina como um box de Fórmula 1, que eu brinco, né, que chega lá, os caras já desmontam, faz tudo ligeirinho, e com qualidade, como a qualidade de uma Fórmula 1 ou de uma corrida como a Stock Car, assim por diante, né, que você vê o pessoal fazendo manutenção nos carros rapidamente e não perdendo tempo. No momento que o mecânico consegue fazer isso dentro da oficina mecânica, tá todo organizado com os colaboradores, com as ferramentas, com a organização de limpeza, de atendimento, cara, isso aí que vai fazer a diferença no resultado dele. Então, quando ele mudar essa mentalidade, ele conseguir enxergar isso, com certeza o lucro dele acaba até dobrando, porque ele consegue vender mais, que é do que a gente vai falar de ticket médio logo em seguida, aumentar ticket médio, mostrar honestamente para o cliente o valor do serviço dele. Então ele começa a mostrar um arcabouço de conhecimento para aquele cliente que deixa o cara tão encantado que no momento que você passar o orçamento e a forma como você passar o orçamento, ele vai aprovar rapidamente. Já pode falar aí do ticket médio, né? Da importância do... assim, o que o pessoal não enxerga, alguns já enxergaram, mas quem não enxerga ainda, é necessário enxergar que o cliente que entra dentro da sua oficina mecânica, ele não pode resolver somente aquele problema que ele entrou para resolver. Você precisa vender mais para cada cliente que entra dentro da sua oficina mecânica. Você sobrevive disso. Você sobrevive de vender serviço e vender peça dentro da oficina mecânica. Como a gente brinca, você entra numa loja de
de departamentos, tem aquele corredor cheio de freak tricks ali, né, de coisas a mais, que é para no final lá do caixa você pegar algumas coisinhas a mais. Só que tudo isso existe uma técnica. Dentro da oficina mecânica, você não pode fazer um corredor de produtos e ele ir se servindo de produtos. Você tem que mostrar honestamente e saber a hora certa de oferecer o serviço adicional. Então, dentro da oficina mecânica, esse é o jogo. Quando você entender o jogo, que resolvendo a dor do Fortes, que entrou lá com o problema da suspensão, depois que eu resolvi o problema do Fortes, o Fortes aprovou aquele orçamento da tua mola quebrada. Aí sim, lá, o seu flex chega e diz, pá, Fortes, olha só, eu tava olhando aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, eu vou te mandar a foto do teu filtro de cabine. Cara, teu filtro de cabine tá podre. Eu vou fazer uma higienização pra ti, já vou trocar ele, vai custar X reais. Fortes, é impossível que você não aprove uma higienização, por exemplo, de ar-condicionado andando com os seus filhos pequenos dentro do carro, com a sua esposa agora grávida. O cara que tem rinite, ele manda trocar na hora. Exatamente. Então, existe a hora certa de oferecer o serviço adicional e oferecendo o serviço adicional e você conseguindo agregar mais serviços e mais peças, com certeza que você vai aumentar o seu faturamento, aumentando seu resultado financeiro, você vai ter mais lucro. E sempre de forma honesta, né? Honestidade é a base de tudo. Honesta. Cara, que legal o nosso bate-papo. Pena que nós já estamos com o nosso tempo estourado aí. Uma pena. Gustavo, pra quem... Tu quer fazer mais alguma colocação? Não, eu acredito que eu vou deixar meus contatos, né? Quem puder me seguir. Então já bota aí teu Instagram. Posso falar? Meu Instagram é @GustavoTonin no Instagram, TONIN. Também, se quiser seguir a Girospeças, lá eu faço conteúdos diários, né, em visitações a clientes e também sobre peças e aplicações de produtos. E no meu treinamento Mecânica Nota 1000, quem quiser solicitar aí para a cidade, para sua oficina mecânica, a gente reuniu os colaboradores aí, reuniu o pessoal e a gente já pode fazer um treinamento bem legal aí, com certeza vai mudar a mentalidade aí do gestor, do proprietário da oficina mecânica, para ele ver que a oficina é um negócio e é um negócio lucrativo. Então chama ali o Gustavo Tonin, já segue lá. E a gente fica muito feliz aí, Gustavo, pelas tuas considerações. Obrigado aí por esse conteúdo de valor, né? E vamos lá tocar ficha. Nós temos uns treinamentos e parece que a gente participa juntos aí. Daqui a pouco a gente pode estar chegando na tua cidade também, né? A dupla, né? É isso aí. O Gordo e o Magro. Logo mais estaremos aí. Que legal. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem um novo episódio com mais conteúdos de valor para vocês, nossos amigos reparadores. Se você ainda não se inscreveu no canal, te inscreve. Ative o sininho para receber as notificações, deixa o joinha e interage conosco aqui com os comentários. Um forte abraço, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!